todo mundo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Universo de Papel. Nesse vídeo nós vamos fazer uma resenha de um livro super legal que a gente estava doida a fazer. Ai, vocês lembram, né, gente? E é o Trash, esse aqui, do Andy Mulligan. Nós duas lemos e adoramos o livro. E é uma história muito, muito gostosa que vale muito a pena de ser lido. O livro conta a história de 3 garotos, o Rafael, o Gardo e o Rato. São meninos que têm entre 11 e 14 anos. O cenário do livro é muito incomum, isso que eu achei muito interessante. Porque eles vivem, eles moram e trabalham em um lixão de Berrala, que é um local fictício. E eles passam os dias deles lá. O personagem principal entre eles três é o Rafael. E ele, inclusive, foi baseado em um garoto que o próprio Andy Mulligan conheceu em Calcutá. Era um menininho de rua, né? Era um menininho pobre, também de rua. E uma coisa interessante é que o autor, ele usa como inspiração Manila, a capital das Filipinas, que foi um local onde ele trabalhou, dando aula para umas crianças. E lá tem um lixão também, que foi o que ele conheceu. Na realidade, o livro se passa em um país fictício de terceiro mundo. Bem miserável. Sim, de pobreza extrema e tal. Só que o lixão de Berrala, ele se inspirou vagamente num lixão que ele conheceu lá em Manila, né? Como que é a história, mais ou menos, para vocês entenderem? São esses 3 rapazes, 3 menininhos, garotos, que começa com o Rafael e o Gardo. O Gardo é meio que o protetor, assim, do Rafael. Mesmo tendo a mesma idade, né? Tem a mesma idade, mas o Gardo é muito mais forte, assim, responsável, mais alto, e fica meio que o protetor do Rafael. E o que acontece? Eles diariamente ficam lá escavando o lixão, no meio de um monte de lixo horrível, nojento, e eles ficam procurando qualquer coisa para vender. Papel, plástico, garrafa PET, tudo eles ficam buscando lá para vender no final do dia. E nesse belo dia, o Rafael encontra uma bolsa. Encontra uma bolsa pequena, essas bolsas de mão, né? Pequenas, que tem uma chave, um mapa, uma carteira de identidade e dinheiro, bastante dinheiro. E aí ele pega o dinheiro achando que é a coisa mais valiosa que tem, mas aí nem começa dá muita importância, né, a princípio, para o restante do conteúdo da bolsa. E aí eles escondem o resto dos documentos com o terceiro participante, que é o Rato, o Jin Jin, e que ele é o meu personagem favorito, gente, ele é muito amorzinho. E eles escondem, e aí no dia seguinte que começa mesmo a história, né? Uma coisa que eu achei muito interessante no livro é a forma como os personagens foram construídos. Não somente os 3 principais, né, os 3 garotos. Todos os personagens secundários do livro foram muito bem construídos e os meninos, eles passam pra gente uma realidade. A gente meio que esquece que são personagens fictícios. A gente lê, a gente consegue sentir mesmo, ver como que é uma realidade tão miserável, tão pobre, tão triste. E eles o comportamento deles, as atitudes, assim, embora sejam apaixonantes os meninos, você vê realmente, faz sentido, garotos que cresceram no mundo do lixão. No decorrer da trama, eles vão se tornando, são os heróis, né, heróis pouco convencionais, né? Quando eles encontram essa bolsa, logo eles percebem que a polícia veio atrás deles, veio atrás do lixão, né, procurar onde tá, porque aí eles são muito inteligentes, eles têm aquela astúcia de crianças que precisaram desde cedo se virar sozinha. Amadurecer muito rápido. Isso ajuda muito eles percebem as coisas, pegam as coisas no ar muito rápido. Então, enquanto muita gente acredita nas boas intenções da polícia, eles percebem que alguma coisa tem, eles começam a investigar. E aí é uma luta, eles percebem que tem muita coisa envolvida, não é só a polícia, é corrupção. Na política. A política em si, justamente, eles percebem que as coisas são muito mais sérias do que parecem, não é simplesmente uma bolsa que parou lá no lixão por acaso, alguma coisa muito séria está envolvida. E o senso de justiça deles fala mais alto, assim, não é a questão do dinheiro. Até porque é oferecido dinheiro e tal, mas eles falam, não, a gente precisa ir a fundo e descobrir o que está acontecendo. Só que nisso eles viram alvo. E os 3 são o lado mais fraco da corda. Muito mais fraco. Tentando aguentar, tentando descobrir, desvendar todos os segredos.
e sobreviver, o que é muito difícil. Como a Kate falou agora há pouco, a gente consegue sentir muito esse realismo dos personagens, mas eles não são os únicos. Tem alguns que passam, que fazem algumas aparições, assim, não são constantes durante o livro, mas eles passam, eles fazem parte da narrativa, porque cada capítulo, um personagem que narra. A grande maioria é o Rafael, o Gardo E o Rato. Mas... É uma coisa interessante, né? Que eles colocam, assim, eles escrevem. Eu acho que isso foi uma forma da gente se familiarizar tanto com os personagens, é que são eles escrevendo. Então eles escrevem com as gírias deles, eles narram. Cada um, assim, em alguns momentos, ó, por exemplo, aqui no 2, capítulo 2. Ele começa o capítulo falando assim, Gardo outra vez, tipo, sou eu de novo, para o leitor se familiarizar, saber quem é que tá escrevendo dessa vez. Menos o Rato, que o Rato não sabe escrever. Ah, mas é muito bonitinho, porque fala os assim... outros escrevem pra ele. Começa o capítulo Rafael falando, ó, eu vou escrever pro Rato, porque ele não sabe escrever. Então, é muito real, é muito interessante esse tipo de narrativa deles. A gente adorou o livro. Ele é muito bom, gente. Muito e vocês viram como ele é pequeno. Eu adoro livros, séries e continuações. Então aqui é Chala que eu só leio sério. Porque eu tenho dó de uma coisa acabar. Eu não quero que ela acabe. Ainda mais quando a gente se apaixona tanto pelos personagens. Eu fico com dó. Eu queria que tivesse mais, outras aventuras deles e tal, mas é um volume só. E ele é fantástico, é muito gostoso de ler, é muito rápido de ler. Mas uma coisa que a gente sentiu falta, né, foram as surpresas, assim, não tem acontecimentos surpreendentes durante o livro. Nada que você fale, tá lá lendo de boa e de repente, ah, meu Deus, que assim, isso? A história, a trama, até pede mais. Eu acho que era de se esperar. Quando a gente ouve a sinopse ou sabe da história, a gente é de se esperar. A história pediria mais reviravoltas, mais momentos de tirar o fôlego e tal. E isso nós duas sentimos falta, né? O problema não é falta de ação. Ação tem. Eles correm e fogem da polícia, e fogem de todo mundo, e correm tudo. Mas, assim, essas surpresas, assim, não tem muito. Foi a única coisa, assim, que a gente deixou a desejar. Poderia ter mais, né? Esse livro eu ouvi numa resenha da Isa, do Lido Lendo, que ela tava falando desse livro, e eu já me apaixonei e falei, eu quero ler esse livro de qualquer jeito, né? Mas uma segunda coisa que me chamou muita atenção foi a estética, né? Eu achei muito bonita, gente. Vocês vão ver aqui. E eu achei muito legal que o nome, né? Trash, lixo. A capa dele é cheia de fotos, assim, de lixo, de coisa de lixo mesmo. Reais. Tipo, do nosso lixo. Embalagens da Nestlé. É muito legal. Jornal. Olha a orelha dele, gente. Que máximo. Aí abrindo aqui, eu fico fascinada com edições assim legais desse jeito. É muito bonito. Da Kozak. Ai, olha que lindo. Isso aqui, olha o índice dele. É muito bonito mesmo, eu me apaixonei, achei muito. Um super ponto pro livro. Nesse aspecto. Inclusive, para os curiosos aí, existe um filme que foi lançado ano passado, em 2014, que é com o Selton Mello e o Wagner Moura. E ai, caramba, tô com sono. E o filme foi gravado aqui no Brasil. Não é uma produção nacional, é inglesa. É inglesa. E tem até dois personagens. O Andy Mulligan é inglês, né? Então, por isso. E tem dois personagens que no livro eles também não são daqui, eles são estrangeiros, ingleses. E no filme, a mesma coisa. A gente não ficou assim lá muito feliz, super empolgada. Não ficamos super satisfeitas com o filme. Não. Tem umas coisas que não tem nada a ver. Né? A gente ficou assim. Claro que quem lê não vai ter jeito, vai querer assistir. Gente, é normal. Independente, você vai querer ter a sua própria opinião e tal. É que nós não gostamos e eu acredito que deixou realmente a desejar. Coisas que poderiam, não seria difícil fazer de acordo com o livro e não fizeram, deixaram de fazer. Então, essa foi a resenha do livro de hoje, do Trash, de Andy Mulligan. Ficamos muito satisfeitas, tanto eu quanto a Kevin, com essa leitura.
para este livro, nós damos Tchan, 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 tchan. 4 estrelas. Só o que deixou a desejar foi isso que a gente falou mesmo, da questão das reviravoltas na trama e tal, poderia ser melhor trabalhado. Mas super recomendamos a leitura, super indicamos, vale muito a pena. Gente, esse foi o nosso vídeo, nossa resenha. Espero que vocês tenham gostado. Vocês já leram esse livro? Se não, corre pra ler porque é muito bom. E curtam, compartilhem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para receber as atualizações do nosso canal toda semana. Se gostou, dá um like para ajudar na divulgação do canal. E é isso, gente. Nós esperamos vocês no próximo vídeo, porque a gente sempre se encontra no Universo de Papel.